Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Estamos falando essa semana um pouco aí sobre a questão das implicações aí do adultério, as consequências do adultério. O primeiro vídeo da semana, na segunda-feira, eu falei sobre a questão a origem do adultério, né? Onde o adultério começa? Qual a origem do adultério? E aí a gente veio falando sobre a marginalização, né, da pessoa no casamento, né, o adultério perturba a vida emocional do casamento. Depois a gente falou sobre o adultério endemoniza a cama. E hoje nós vamos falar sobre o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. Para explicar isso aqui, eu quero te ensinar uma coisa. O homem, ele tem uma função na vida dos filhos. A mulher tem outra função. Cada um tem o seu papel de importância. E para uma pessoa crescer saudável, ela precisa dos dois. Do pai e da mãe. Precisa dos dois unidos juntos, funcionando bem como Deus quer, para que os filhos sejam pessoas saudáveis. E qual é a função do pai? Né? Tanto do pai quanto da mãe, uma das funções do pai. Principalmente do pai, é no sentido de dar limite, afirmar a identidade do filho. Né? Então veja bem, às vezes a gente pensa assim, é o pai que afirma a identidade masculina do filho e é a mãe que afirma a identidade feminina da filha. Mas na verdade, o pai tem a função de afirmar o homem e de afirmar a mulher, de afirmar o filho e de afirmar a filha. Isso é função do pai, tá? É o pai que tem este poder na sua palavra de dar limite para o filho, de dar identidade. Então, entenda o seguinte, quando um homem ele parte para o caminho da imoralidade, ele está expondo espiritualmente os seus filhos a esses ataques de imoralidade. Então, espiritualmente falando, os seus filhos vão sofrer ataque nessa área da imoralidade sexual, da sexualidade, tá? Então, entendendo você a sua função, a sua importância, entenda que o pai é uma cobertura, os filhos estão aqui. Quando o pai peca, acontece isso, ó, ele abre uma brecha. É como se ele tirar, porque quando ele está moralmente correto, né, sexualmente correto, espiritualmente correto, existe proteção sobre os filhos. Aí ele peca na área da imoralidade. Quando ele peca, é como se abrisse uma brecha, abrisse uma porta. Então os filhos ficam sem proteção. Entende? Então, os filhos perdendo a proteção do pai, eles ficam suscetíveis. Eles ficam... eles se tornam alvos fáceis dos demônios, do inimigo. Tá? Então, vamos lá. Olha só, o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando susceptíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Tenho feito uma pesquisa, que o autor falando, eu tenho feito uma pesquisa informal que cada vez mais confirma isso. Muitas crianças são abusadas sexualmente na mesma época em que um dos pais, ou ambos, ou o homem ou a mulher, estavam na prática do adultério. Então entenda bem. Se eu cair na prática do adultério, eu estou invocando sobre a vida da minha filha uma perseguição espiritual, né, de cunho sexual, e a minha filha corre sério risco de ser abusada sexualmente. Tá? Então é muito sério isso, gente. É muito sério.
Se você observar na Bíblia, gente, toda vez que a Bíblia fala de sexo ilícito, 99% dos casos que a Bíblia fala de sexo ilícito, você vê que na Bíblia o sexo ilícito ele é punido com morte. Com morte. Então, quando você vai para uma prática de adultério, expondo espiritualmente e moralmente a vida dos seus filhos, é como se você dissesse assim com a sua boca: demônios, eu invoco os demônios de imoralidade, como se você estivesse dizendo isso, ó. Demônios, eu invoco vocês que estão usando o meu corpo e a minha mente, eu invoco vocês para que destruam a vida dos meus filhos. É isso. Gente, quando a Bíblia diz, as pessoas precisam ler a Bíblia e entender. O salário do pecado é a morte. Então, quando você vai para essa prática, você está chamando a morte para a vida dos teus filhos. Agora imagina eu tenho uma filha de 7 anos. Eu oro a Deus que guarde a vida da minha filha sempre. A gente está sempre perto, sempre de olho. A gente nunca deixa ela sozinha com estranhos. A gente está sempre monitorando. Por quê, gente? Por quê? Porque se uma criança é violada, é tocada quando é criança, isso pode traumatizar todo o futuro dela. Agora, não adianta eu só querer cuidar aqui naturalmente, e aí quando eu estiver lá no meu trabalho, eu ir para o pecado sexual, eu ir para o adultério. Eu vou estar condenando a minha filha a sofrer um abuso, a sofrer um estupro, uma molestação. Eu vou estar autorizando espíritos para estimular a mente da minha filha antes da hora. Eu vou estar autorizando os espíritos a agirem na vida da minha filha quando ela começar a entrar na adolescência. Eu estou autorizando os demônios a se aproximarem dela com amizades. Entende, gente? Então, a conduta moral do pai em não adulterar, a conduta moral da mãe em não adulterar, vai trazer uma cobertura espiritual. Os anjos de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus vai estar guardando seu filho. Mas quando você vai para essa prática, querido, você está autorizando os demônios a atormentarem a vida do seu filho. Então, isso é muito sério. Eu vi uma vez uma pregação desse autor do livro, o pastor Corte, e ele falando, né, que a maioria das pessoas, quase que 100% delas, que ele atendeu, que sofreram abuso sexual na infância, ou que tinham problema assim, de homossexualidade e tudo mais, ou adultério, pecado sexual e tudo mais, e as pessoas que sofreram abuso na infância, os pais estavam em adultério. Tá? Então, gente, às vezes a gente vê na TV, né? Quantos casos a gente vê, né, na TV? Uma criança foi abusada e tal. Certeza que nessa família tem pecado sexual assim rolando tranquilamente. Entende? E aí os filhos pagam o preço. Os filhos sofrem, gente. Os filhos sofrem. Será que as pessoas não percebem? Será que as pessoas não percebem que elas estão destruindo seus próprios filhos? Aí você vai falar assim, não, mas não tem nada a ver, porque... Não sei... Irmão, leia a Bíblia. Leia a história de Davi. O que aconteceu na família de Davi por causa de um adultério. O próprio irmão estuprou a própria irmã. Depois o irmão daquela irmã que foi estuprada matou o irmão. Virou uma tragédia. A vida de Davi. Davi pagou um preço caríssimo.
caríssimo. Então, gente, a gente precisa compreender que a conduta moral de um pai e de uma mãe vai determinar o destino dos seus filhos. Não permita que você seja o agente de destruição na vida dos teus filhos. Esse canal aqui, gente, às vezes eu me sinto, às vezes eu fico um pouco constrangido de falar essas coisas. Mas eu vi toda a destruição dentro da minha família. E eu vejo as consequências até hoje de tudo que eu vi meu pai fazer com a minha mãe. De tudo que eu vi. De tudo que eu vi. E só eu sei o preço que eu paguei para eu estar aqui hoje. Para conseguir vencer. Então, eu sei que isso aqui não é um assunto gostoso de ouvir. Eu sei, gente, eu sei. Eu estou mexendo aqui na parte mais ruim de todas. Sabe? Vamos dizer assim, se vida espiritual existe, vamos dizer assim, o esgoto, eu estou mexendo aqui no esgoto, né? Na sujeira. Né? Aquele trabalho que ninguém quer fazer, né? É limpar a fossa mesmo, né? Levar os dejetos embora. Eu sei que é um negócio, não é muito gostoso, né? Não dá muita audiência isso aqui. Mas se você está aqui vendo esse vídeo, querido, Deus está te chamando para um nível de responsabilidade maior. Para que você seja o homem que vai liderar e vai lançar os seus filhos para eles atingirem todo o propósito de Deus na vida deles. E que não seja você o culpado por o seu filho crescer amargurado, depressivo, porque você traiu a mãe ou traiu o pai e abandonou a família. E desprezou a família por causa de uma aventura, por causa de minutos de prazer e que depois vai virar um tormento na sua vida. Então, gente, vamos botar a mão na consciência. Qual o tamanho do amor que nós temos pelos nossos filhos? Será que nós amamos nossos filhos o suficiente para morrermos para nós mesmos? Para que Deus viva através de nós e os nossos filhos queiram servir o Deus que eles estão vendo em nós? Sabe, é a minha maior preocupação, queridos. Minha maior preocupação aqui dentro da minha casa. Não é com roupa, não é com calçado, né? Isso faz parte, não me preocupo com isso. Minha maior preocupação é eu ser um homem de caráter, de verdade. E a minha filha lá na frente, quando eu partir desse mundo, ela dizia assim: meu pai era um homem honrado. Meu pai foi um homem que fez a diferença na minha vida. Esse tem que ser o desejo de um pai. Um homem de verdade, ele vai fazer tudo para manter sua família. Inclusive, abandonar o pecado e ser santo, puro de coração. Buscar a santidade e a pureza. Para que os seus filhos colham os frutos da sua pureza. Tá bom, querido? Então, que Deus abençoe vocês. Mais esse vídeo aí, compartilhe, dê o seu joinha, comente e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.